Salve, salve turma! Felipe Rocha por aqui. Nesse vídeo aqui a gente vai estar trazendo aí uma análise sobre essa virada semestral, basicamente aí, não só do mercado cripto, mas de todos os mercados. Aliás, né, na verdade a gente vai pegar principalmente o S&P 500 e o Bitcoin sobre a perspectiva realmente olhando o cenário bullish ou uma possível entrada em mercado de alta. O que a gente precisa olhar como um possível paralelo que pode influenciar um mercado, digamos que mais altista, é de fato a possível mudança de comportamento do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano. Isso porque a gente está passando por um período de apertamento quantitativo, que é quando o Federal Reserve ele aumenta as taxas de juros para que possa sair dinheiro, o dólar possa sair do mercado e voltar para dentro do banco. Com os juros mais altos, os mercados ficam mais enfraquecidos. Nos últimos meses, nós vimos aí alguns grandes bancos, como por exemplo Silicon Valley Bank, como por exemplo First Republic Bank, grandes nomes aí do setor financeiro norte-americano quebrando por conta desse apertamento quantitativo, dessa restrição de dólar dentro do mercado. Os mercados sofreram durante um determinado período com essa expansão dos juros de uma forma até agressiva por parte do Federal Reserve, só que parece que agora possivelmente o Banco Central norte-americano poderia estar instalando um pivô, né, que é justamente essa mudança de comportamento de apertamento quantitativo para expansão quantitativa. O próprio Jerome Powell falou que o foco no longo prazo do Banco Central norte-americano será levar a taxa de inflação para cerca de 2%. Atualmente a taxa de inflação que já subiu bastante, chegou a quase 9%, chegou a próximo ali dos 8%, já vem aí próximo aí da casa dos 4%. Então, em teoria, eles já conseguiram um bom resultado, pelo menos nominalmente. Agora, o fato é, será que eles vão continuar, digamos que, não necessariamente reduzindo as taxas de juros, mas fazer igual à última reunião, no qual o Banco Central norte-americano não deu nenhum tipo de aumento? Bom, o próprio Jerome Powell, presidente aí do Banco Central norte-americano, também falou que novos aumentos podem acontecer e que isso será avaliado mês após mês. Diante desse exposto, vamos começar então trazendo a nossa análise do mercado para este exato momento. Virada do semestre aí para o Bitcoin, estamos no gráfico mensal do BTC. Gráfico mensal do BTC, nós temos aí então um movimento, digamos, diga-se passagem, um movimento aí extraordinário. Se a gente comparar a virada do mês de janeiro até este exato momento, o Bitcoin vai alcançando aí 85% de alta no decorrer deste ano, o que óbvio é muito interessante. Se a gente fizer um paralelo com outros períodos de baixa anterior, por exemplo, olhando aí para o ciclo de 2017, nós temos um movimento no qual batemos essa região de topo histórico ali próximo dos 20 mil dólares e fomos buscar um fundo de quase 3 mil dólares, de aproximadamente 3 mil dólares. Depois disso, existe uma pivotagem, na verdade, uma reversão dessa tendência. Bitcoin volta a ascender, chega a subir aí 316%. E depois ele faz um pivô, digamos que de alta no gráfico mensal, fazendo base de preço, uma correção aí relativamente drástica. Vale dizer aí que em 2020, antes, né, do início ali, né, no começo da pandemia, os mercados deram uma derretida muito forte, por isso esse candle aqui desta forma aí, um tanto quanto absurdo, né? Mas a gente tem uma correção neste pivô de alta sendo configurado a partir então de julho de 2019, passamos ali por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basicamente 8 meses de correção antes realmente de engatar um novo movimento aí de alta dentro do mercado. Dentro disso, a gente teve uma realização aí sobre o Bitcoin de quase 71%, mas se a gente descartasse aí a perspectiva da pandemia, a gente teria ali uma correção de 54% e aí, de fato, o Bitcoin entra num novo pivô de alta no gráfico mensal e nesse pivô de alta o Bitcoin chega então a entregar aí quase 1000% de valorização, batendo um topo histórico ali próximo da casa dos 60 mil dólares,
né, o Bitcoin chega ali no primeiro topo histórico, aos 64.085, e depois foi em outubro de 2021, bateu seu último topo histórico na casa dos quase 70 mil dólares, 69 mil dólares por unidade do Bitcoin. Bom, neste exato momento nós temos de fato aí um rompimento da linha de tendência de baixa efetiva acontecendo no gráfico mensal do Bitcoin, e agora estamos formatando topos e fundos ascendentes nos gráficos semanais que configuram aí, de fato, um movimento de alta no cenário mensal do BTC. Bom, primeiro semestre aí do Bitcoin foi excelente, 85% de valorização dentro dessa perspectiva. Nós temos uma região aí de defesa de preço próximo desses 32 mil dólares, que será muito importante. Acredito que se houver fechamento com consolidação acima dessas regiões, muito provavelmente faremos movimentos um tanto quanto rápidos aí em busca dos 37 mil dólares. Essa aqui será uma área extremamente importante para o gráfico do BTC no cenário mensal, isso porque essa região aqui é quem vai dizer se nós invalidaremos, digamos assim, o bear market, se a gente encerra efetivamente o bear market, ou se possivelmente a gente buscaria liquidez aqui dentro dessa região para possíveis novas correções, igual a gente teve ali no cenário de 2017, onde a gente fez um topo, buscou uma base de preço para depois efetivamente engatar um movimento de alta. Diante então dessas movimentações, eu particularmente acredito que muito provavelmente no decorrer aí dos próximos meses nós veremos o Bitcoin tomando uma definição em torno dos 34 a quem sabe aí então 37 mil dólares, e aqui sim a gente vai entender se nós teremos força para nos manter no gráfico mensal ali próximo dos 37 a 42 mil dólares, ou se faremos uma nova base de preço, quem sabe buscando aí um fundo entre 27 a 25 mil dólares para então pivotarmos e quem sabe dar início a um novo movimento de alta. Particularmente essa é a minha expectativa. Acredito que temos aí uma região muito importante nessa defesa de preço entre 32 a 34 mil dólares, só que aí vale a gente considerar algumas coisas que são também essenciais. Nós estamos vendo um movimento institucional para o Bitcoin, não é para as altcoins. Estamos vendo um movimento instigado aí do institucional para lançar produtos correlacionados diretamente com o Bitcoin. Diga-se de passagem, aí os ETFs ou os pedidos de ETF à vista, feito aí pela BlackRock, pela Fidelity e por outros grandes nomes, digamos que do setor de gestão financeira, nomes que passam aí, né, da gestão de mais de $1 trilhão sobre ativos comandados. Baseado nisso, vamos dar uma olhada também em um outro fator que é essencial, que é o S&P 500. S&P 500, a gente tem um ponto que nós precisamos estar atentos. Deixa eu botar aqui agora sim. O S&P 500. O S&P 500 no gráfico mensal aí nós temos um movimento de correção, tá? Desse topo que acontece ali em janeiro de 2022, né? Nesse movimento o S&P 500 chegou a corrigir aí até 27%. Depois de toda essa correção, ele faz um movimento de quebra e agora entrega de fundo, ou seja, de outubro até este exato momento, ele consegue fazer um movimento aí de valorização de cerca de 23%, o que para um índice como o S&P 500 já é muita coisa. Diante dessa perspectiva, algumas pessoas acreditam que novas correções mais drásticas podem acontecer aí no S&P 500, eu não descartaria isso, né? Mas para mim essas correções que poderiam levar o S&P 500 abaixo, por exemplo, dessa região de fundo de 3.600 pontos, alguns já pregam aí que poderia vir buscar os 3.200 ou quem sabe até próximo dos 3.000 pontos no S&P 500. Acho pouco provável que esses movimentos aconteçam. Se esses movimentos acontecerem, né, poderíamos ver ali o Bitcoin de fato visitar a casa dos 12 mil dólares. Como eu particularmente não acredito que nós poderíamos aí ter movimentos corretivos curtos, mas mantendo essa base aí agora dos 4.000 pontos sobre o S&P 500. Na minha opinião, estamos formatando também aí um pivô de alta no gráfico semanal para quem sabe uma nova corrida de alta dentro da maior bolsa de valores do mundo, aquela que movimenta aí as 500, né? Esse índice que movimenta aí as principais empresas dos Estados Unidos. Diante dessa perspectiva,
na minha opinião, entramos em um excelente momento de acumulação, não só do Bitcoin, mas quem sabe também das altcoins. Nem todas as altcoins ainda estão em ponto de acumulação. A gente não tem, óbvio, também nenhum sinal ainda de uma possibilidade de uma alt season, apesar de que nós já temos aí a dominância do Bitcoin chegando a uma possível zona, vamos abrir aspas aí, né, uma possível zona de estresse. Isso porque a dominância do Bitcoin está chegando aí próximo dos 53%. Acredito que aqui será um teste de resistência muito importante para quem sabe a gente enxergar então aí uma possível alt season. Lembrando, eu acho pouquíssimo provável que o Bitcoin, em termos de dominância, consiga voltar a essas regiões que foi alcançada aí entre 2019 e 2020. Isso porque nós já temos muita stablecoin com muitos valores dentro do mercado. Então, como a gente tem muita stablecoin, acho pouco provável o Bitcoin conseguir voltar nessas regiões mais altas, onde ele conseguia alcançar uma dominância de 70% do mercado. Isso quer dizer que 70% do dinheiro do mercado estava ali na época alocado no Bitcoin. Para que a gente possa enxergar uma alt season, a gente precisa ver o preço do Bitcoin subindo, mais a dominância do BTC caindo. E aí isso quer dizer que muito dinheiro deve estar sendo movido, saindo diretamente do Bitcoin, diretamente para as altcoins. Diante então desse todo esse exposto, fica a minha perspectiva de que chegamos no ponto onde estamos no melhor momento para fazer o DCA, né, que basicamente seria aí o preço médio, a compra por preço médio. Isso porque, em teoria, e isso é somente com base no meu estudo, não quer dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, eu estou seguindo essa estratégia. Acredito que região de fundo do mercado já está definida, e por região de fundo está definida também na maioria das altcoins, mesmo que algumas altcoins, diga-se passagem, as melhores, né, aquilo que a gente chama de blue chips, né, viessem a derreter, elas dificilmente perderiam seu fundo. É lógico que de altcoin para altcoin nós poderíamos ter ali algumas diferenças, como por exemplo as altcoins de privacidade, que recentemente passaram por um FUD, isso porque a Binance precisou deslistar todas as moedas de privacidade lá na França, fez com que diversas moedas do setor de privacidade viessem a derreter. Então nem todas as altcoins efetivamente estão em pontos de compra, mas a gente pensar em alguns ativos como por exemplo a Polygon ou por exemplo a Link, que parece que virou uma stablecoin nessa região de 6 a 7 dólares, estão entre aspas em preços muito interessantes. Se a gente pensar em outros ativos, como por exemplo ativos que eu particularmente gosto muito, como Aave, Lido, até a Uniswap, né, tokens que apesar de serem tokens de governança poderão também trazer excelentes resultados a médio e longo prazo. Outros ativos por setores também que valeriam a pena estar acumulando dentro dessa região, mas aí vai depender, óbvio, da estratégia que você vai adotar e das altcoins que necessariamente você vai escolher. Particularmente, acredito que, por exemplo, o Ethereum, sobre o preço atual, tem potencial aí para entregar quase 1000% de valorização. Não acho que seria algo impossível de acontecer. A gente vê ali o Ethereum chegando a, por exemplo, 20 mil dólares por unidade. Acho que não seria difícil a gente enxergar, por exemplo, excelentes resultados da Polygon Matic, da Matic em si, né? O token da segunda camada Polygon da rede Ethereum. Acho que não seria também difícil a gente ver ali alguns tokens ligados a finanças descentralizadas crescendo de forma absurda. Isso porque esse setor também deve aí ter uma demanda gigantesca na próxima corrida de alta com essa chegada aí do institucional. Bom, fica então aí para mim uma virada excelente, né, em termos de perspectiva de tempo, uma virada excelente no gráfico semestral, no gráfico mensal. Nós temos agora então o início do segundo semestre para 2023, que na minha opinião deve ser uma excelente região de acumulação. Acho pouco provável que a gente pelos próximos 6 meses consiga romper de 40 a 42 mil dólares, acho difícil isso. Poderemos fazer correções até próximo dos 25 mil mais uma vez. Acho difícil a gente chegar a visitar até os 20 mil dólares, só em um caso talvez muito drástico dentro do mercado, mas enquanto isso não acontece, eu particularmente continuarei acumulando. Bom, e se você quiser saber como eu estou investindo na minha carteira de longo prazo, quais são os ativos que eu estou colocando aí, digamos que na minha cesta, né, de investimento, eu vou te convidar para fazer parte do Projeto Ouro. O nosso link está fixado aí na descrição, então fica o convite para você. No mais, você também pode participar do nosso canal aqui no Telegram, é completamente gratuito, você pode escanear esse QR Code ou pegar o segundo link que está fixado aí na descrição. No mais, que Papai do Céu te abençoe. Eu vou pedir a sua opinião, tá?
se para você o mercado de fato já consolidou o fundo ou se você acredita que nós teremos correções para nos levar abaixo da região de fundo, por exemplo, ou se nós estamos aí de fato no ponto de acumulação ou até mesmo se estamos começando uma corrida de alta. Manda suas opiniões aí através dos comentários. Tamo junto, é só o começo e até nosso próximo vídeo.